Glory to God. Glória a Deus. Good morning. Bom dia. How many of you happy this morning? Quantos de vocês estão felizes hoje? I am super happy. Eu estou muito feliz. I thank God for this wonderful opportunity. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. I want to thank Pastor Julio for this wonderful opportunity he gave me. Eu quero agradecer ao pastor Júlio por essa oportunidade maravilhosa que ele me deu. I am so overwhelmed to be with you to be part of this service. Eu estou muito contente de estar aqui e participar nesse culto com vocês. I just want to appreciate the choir. Eu quero apreciar também o louvor aqui. You did a great job. Vocês fizeram um ótimo trabalho. I really enjoyed your worship. Eu gostei muito do louvor aqui. May the Lord bless you Que o Senhor te abençoe muito. and your E as families. suas famílias. This morning I bring greetings all the way from India. Nessa manhã eu trago saudações desde a Índia. My family, my church, they are praying for you. Minha família e minha igreja eles estão orando por vocês. I come from India. Eu venho da Índia. India is not just like Brazil. A Índia não é um lugar parecido ao Brasil. It's altogether it's a different nation. É uma nação completamente diferente. I'm coming from a country of persecutions. Eu venho de um país de muita perseguição. Every day Christians being persecuted in India. Na Índia, todos os dias os cristãos estão sendo perseguidos. Persecution in different ways. E a perseguição vem de maneiras diferentes. Indians, they don't like Christians. Os indianos não gostam dos cristãos. If they find a church, they get angry. Quando eles encontram uma igreja, eles ficam com raiva, eles ficam bravos. If they come to know that you are a pastor, they try to kill you. E se eles descobrem que você é um pastor, eles tentam te matar. No favors for any Christian in India. Na Índia não tem nenhum favor para nenhum cristão. The government is not in favor of Christians, they're against O Christians. governo lá eles não estão a favor dos cristãos, eles estão em contra deles. No credit cards for Os pastors. pastores não podem ter cartões de crédito. A pastor cannot go for secular jobs. O pastor ele não pode tentar conseguir um trabalho secular. It's an offense. É uma ofensa. Pastors are not given any loans from the bank. Os pastores não podem receber nenhum tipo de empréstimo do banco. I'm not a Christian. Eu não sou cristão. Our family is not a Christian. Nossa família não é cristã. Once we were idol worshippers. Eu não sempre fui cristão, né? Uma vez nós éramos adoradores de ídolos. It's my grandmother, the first person in our family got saved. A minha avó foi a primeira pessoa na minha família que foi salva. Then my father got saved. E então o meu pai foi salvo. For our parents, we are 4 children. Eu tenho 4 irmãos. 1 sister and 3 Eu brothers. tenho uma irmã e 3 irmãos. My father dedicated 3 sons for the kingdom of God. E o meu pai, ele dedicou 3 dos seus filhos para o reino de Deus. We all 3 brothers are pastors in India. Eu e meus 3 irmãos somos todos pastores lá na Índia, In different parts of India. em diferentes regiões da Índia. In India, we speak 100 languages. E na Índia nós falamos centenas de línguas. Not one language. Não é um idioma só. We speak 100 languages. Falamos centenas de idiomas. Every state has their own language. Cada estado tem o seu próprio idioma.
Every state has their own language. Cada estado tem o seu próprio idioma. Why Indians hate Christians? Por que é que os indianos odeiam os cristãos? Because we are created in the image of God. E a razão é porque nós fomos criados na imagem de Deus. The devil doesn't like it. O diabo não gosta disso. When the devil sees me, Quando o diabo me vê, he sees Jesus in me. ele vê Jesus em mim. So he get angry. Então ele fica com raiva. That's why they hate us. É por isso que aqueles que Thank you. odeiam, obrigado. Starting from the month of May, June, and July, Desde o mês de maio, junho e julho, in one state em um estado called Manipur, chamado Manipur, around 240 churches burned Por in volta, fire. por volta de 240 igrejas foram queimadas. Around 12 pastors been murdered brutally. Por volta de 12 pastores foram assassinados brutalmente. More than 100 church members been killed. Mais de 100 membros de igrejas foram mortos, foram assassinados. More than 50,000 church members, they wrangled. Mais de 50 mil membros de igrejas tiveram que fugir para as florestas, para a selva. No internet, Não há internet, no phone connections, não tem conexão de telefone no final, electricity. não tem eletricidade. More than 50 to 60 women's been raped. Mais de 50, 60 mulheres foram estupradas. They are still living in jungles. Eles ainda vivem nas florestas. It's everything in the YouTube. É tudo que você vê ali no YouTube. Why I am saying this? Por que estou dizendo isso? You are living in heaven. Vocês estão vivendo no céu. God has blessed this nation abundantly. Deus tem abençoado essa nação abundantemente. 3 things you can do for India. Há 3 coisas que vocês podem fazer para a Índia. 1, you can pray for India. Primeira coisa que vocês podem fazer é orar pela Índia. Number 2, Número 2, you can come to India as a missionary. vocês podem ir à Índia como missionários. Number 3, E número 3, you can support India ministries. vocês podem dar suporte aos ministérios indianos. I thank God for Pastor Eu Julio. agradeço a Deus pelo pastor Júlio. He's doing such a wonderful job on the nation of India. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso para a nação da Índia. India needs your prayers. A Índia precisa das suas orações. The devil has blindfolded the eyes of India people. O diabo ele tem cegado os olhos do povo indiano. Lot of things so crazy. Tem muitas coisas loucas que estão acontecendo lá. There was a couple who was having a baby. Tinha um casal que eles haviam acabado de ter um bebê. Like 3 weeks, the baby got fever. Em mais ou menos 3 semanas, o bebê Got teve uma fever. febre. So they took to the witch doctor. Então eles levaram esse bebê com a febre para um doutor que era bruxo, né? Feiticeiro. The witch doctors, on seeing the baby, said, "When this baby grows, your husband will die." Esse feiticeiro ele falou para o casal: quando esse bebê crescer, o seu marido vai morrer. The woman got shocked. A mulher ficou em choque She asked, "What is the remedy?" e ela perguntou: qual é a solução? And the witch doctor told E o feiticeiro disse a ela that you offer this baby to the river god que ela tinha que oferecer aquele bebê ao Deus Rio as a living sacrifice. como um sacrifício vivo. So they fixed a date. Então eles marcaram a data.
They came to the river. chegaram ao rio, They did all their pujas and mantras and chantings. eles fizeram todos os seus rituais, os seus cânticos, After 1 long hour, e depois de 1 hora longa, the women throw the baby into the river. a mulher jogou o bebê no rio. The devil has blindfolded their O eyes. diabo tem cegado os olhos daquele povo. This is one simple example. Isso é somente um exemplo simples. There are a lot of things are happening in India. Tem muitas coisas que estão acontecendo na Índia. The devil tried to kill, murder the lives of people. O diabo está tentando matar e assassinar muitas pessoas lá. But God says, I came to give my life and life abundance. Mas Deus disse que eu vim para dar vida e dar vida em abundância. In Brazil, we worship one Jesus. No Brasil, nós adoramos um Jesus. But in India, Mas na Índia, people worship 3.3 million gods. lá na Índia, eles adoram 3,3 milhões de deuses. I'm going to name some of the gods. Eu vou nomear alguns deuses, falar o nome de alguns deuses. Sun, Qual é um Deus? moon is a god. A lua é outro Deus. A small stone is a god. Uma pedra pequena pode ser um Deus. Tree is a god. Uma árvore é um Deus. River is a god. O rio é outro Deus. Lion is a god. O leão é um Deus. Tiger is a O god. tigre é um Deus. Birds of the air. Os pássaros do ar são deuses. We eat cow. Nós comemos vaca. Cow is a god. A vaca é um Deus. How can you reach these people? Como é que você pode alcançar esse povo? It is very hard to stand on the street and preach Jesus. É muito difícil você ir à rua e começar a pregar sobre Jesus. If you stand on the street and preach Jesus loves you, you will be jailed. Se você for para a rua e começar a falar que Jesus te ama, você vai para a prisão. If you stand on the street and pray, people will beat you. Se você for para a rua e você começar a orar, as pessoas vão te bater. They hate church. Eles odeiam a igreja. They hate Jesus. Eles odeiam a Jesus. They hate Christians. Eles odeiam os cristãos. In such a country I'm coming from, E é deste país que eu venho. India is divided into North and South India. A Índia está dividida entre o norte e o sul. In the south, No it's sul, less persecution. no sul a perseguição é menor. But in the north of India, more persecutions. Mas no norte a perseguição é muito mais forte. There is no guarantee for pastors in North India. No norte da Índia não tem nenhuma garantia para os pastores. Anytime, any day, they can be killed. Em qualquer momento, em qualquer dia, eles podem ser assassinados. There is no law to protect Christians. Não existe nenhuma lei que proteja os cristãos. No insurance. Não tem nenhum seguro. When he die, he's going to be buried. Quando ele morre, ele vai ser enterrado. So pastors cannot go to job, Então, os pastores eles não podem ir ao trabalho, no credit cards, não têm cartão de no crédito loans. e não têm empréstimos. But still we are running for Jesus. Mas mesmo assim, nós estamos correndo por Jesus. But we are still running to win the souls for Jesus Nós, Christ. mesmo assim, nós estamos correndo para ganhar almas para Jesus Cristo. In my life, Na minha vida, like 2 years and 6 months ago, mais ou menos 2 anos e 6 meses atrás, one day I was preaching in my church. um dia eu estava pregando lá na minha igreja. All of a sudden, the police and the radical people, they came into my church. De repente, a polícia e pessoas radicais entraram na minha igreja. They said, stop! Eles falaram, para, You cannot run the church.
Você não pode dirigir essa igreja. Close the church. Feche essa igreja. They took me to the police station. E eles me levaram para a estação de polícia. Like 3 days. Por 3 dias. They gave me torture. Eles me torturaram. So that I would say, okay, hereafter I'm not going to run the church. Eles queriam que eu diga que tá bom, eu não vou mais dirigir aquela igreja. But I never gave my heart for them. Mas eu nunca dei meu coração a eles. I stood strong for Jesus. Eu fiquei firme por Jesus. I said, no way, I'm not going to close this church. Eu falei, eu não vou fechar essa igreja de maneira nenhuma. After 3 long days, Depois de 3 dias largos, they said, eles falaram, okay, you can run the church, tá bom, você pode dirigir a igreja, but no mics, no speakers, no amplifiers. mas não queremos que você tenha microfones, nem alto-falantes. I said, okay, Eu falei, Jesus loves you. tudo bem, então eu vou pregar sem microfone, vou falar, Jesus te ama. For 2 years and 6 months, I was preaching like this. E por 2 anos e 6 meses eu preguei dessa maneira. After 2 years and 6 months, E depois de 2 anos e 6 meses, the authorities called me. as autoridades me ligaram. I went there, E eu fui até lá. and they said, E eles disseram, we spied you, nós estivemos espiando em você. and we see you as a faithful man. E nós vimos que você é um homem fiel. Now we want to give you the permission to use the mics, amplifiers, and speakers. Nós agora vamos te dar permissão para usar os microfones e alto-falantes. It is because of God. É por causa de Deus. It is because of you. É por causa de você. Because you are praying for India. Porque você está orando pela Índia. Every prayer is valuable in the sight of God. Cada oração que vocês fazem é valiosa nos olhos de Deus. God is looking for someone who can stand in the gap for the nation of India. Deus está procurando alguém que possa ficar na brecha pela nação da Índia. Can you pray for India? Você pode orar pela Índia? Can you come to India as a missionary? Você pode ir à Índia como missionário? If you cannot come, Se você não pode ir, you can support our ministries. você pode dar suporte aos nossos ministérios. So I was a pastor and a Bible college teacher. Eu era pastor e eu era professor em um seminário teológico. So I was teaching in one of the biggest Bible college in India for 15 long years. Eu estive ensinando em um dos seminários teológicos maiores da Índia por 15 anos. And one day the Lord told me, E o que foi que o Senhor me disse? you need to resign from that college. Você precisa deixar esse seminário. I'm going to give you a new ministry. Eu vou te dar um novo ministério. You need to start a Bible college. Você vai começar o seu próprio seminário. It's like 15 months. E 15 months. passaram 15 meses. So what I'm going to do, Lord, Então o que eu vou fazer, Senhor? I'm going to collect people from different communities. Eu vou pegar pessoas de comunidades diferentes. They speak different languages. Eles falam idiomas diferentes. So I have to train them for 15 months Então eu preciso treinar eles por mais ou menos 15 meses and send them back to their communities. e enviá-los de volta às suas comunidades. And they have to win souls for Jesus Christ. E eles precisam ganhar almas para Jesus. Like this, we have graduated about 50 graduates in India E for dessa the last 5 years. E dessa maneira, nos últimos 5 anos, nós graduamos mais de 50 alunos. Now those graduates are doing such a wonderful job in their communities. E esses graduados estão fazendo um trabalho maravilhoso em suas comunidades. In this year, Nesse ano, in the month of November, no mês de novembro, we're going to have another graduation nós vamos ter outra graduação. from here. Daqui, I just want to extend my invitation eu quero estender o meu convite to Pastor Julio. para o pastor Júlio. Please come to India Por favor, venha para a Índia for the graduation service. para essa graduação. I
expect your presence in our college. Estarei esperando a tua presença naquele lugar. Would you send your pastor to India? Você teria coragem de enviar o seu pastor à Índia? Don't worry, I will send him back. Não se preocupe, eu vou enviá-lo de volta. For the last 24 years, Pelos últimos 24 anos, every day we've been persecuted. todos os dias nós temos sido perseguidos. And it is God who is protecting us. E é Deus quem tem estado nos protegendo. When I came to Brazil, Quando eu cheguei ao Brasil, it is just like a heaven for me. foi como chegar ao céu para mim. Rest, oh my soul. A minha alma descansa. You are so wonderful people. Vocês são pessoas maravilhosas. God has blessed this nation Deus tem abençoado essa nação abundantly. abundantemente. May the Lord bless my testimony. Que o Senhor abençoe meu testemunho. Amen. Amém? So, if you have Bibles in your hand, Se você tem a sua Bíblia aí nas suas mãos, you can turn to book of Gospel according to Matthew. você pode ir ao Evangelho de Mateus, Gospel according to Matthew, Saint Matthew, o Evangelho de Mateus, chapter 11. capítulo 11. Chapter 11, verses 15. Capítulo 11, versículo 50. If you have Bible, Matthew chapter 11, verses 15. Desculpa, 15. Mateus, capítulo 11, versículo 15. He who has ears, Quem tem ouvidos para ouvir, let him hear. que ouça. This is so simple. Isso é tão simples. Jesus said, Jesus disse: he who has ears quem tem ouvidos, shall hear. ouça. I believe that everybody in this room has ears. Eu acredito que todos aqui nesse salão têm ouvidos. The purpose of the ear O, pro- is to hear something. o propósito do ouvido é ouvir. But Mas we use ears for different things. nós usamos o ouvido para coisas diferentes também. Women's, Mulheres, they have different earrings. elas têm brincos diferentes. Men, Os homens, they have earrings. eles também às vezes têm brincos. But the main, but the main purpose of the ear Mas o propósito principal do ouvido is to hear from God. é ouvir de Deus. There are three different things in the world that you have to hear every day. Existem 3 coisas diferentes que você tem que ouvir todos os dias. One, Número 1, you have to hear from man. você tem que ouvir dos homens. You go to job, Você vai ao trabalho, you wake up in your house, você acorda na sua casa, you have to hear from your wife, você vai ouvir da sua esposa, you have to hear from your husband, você vai ouvir do seu esposo, you have to hear from your children. você tem que escutar as suas crianças Like that, you need to hear something. e você tem que ouvir muitas coisas. In India, Na Índia, women talk too much. as mulheres conversam muito. Just I there. don't know about Brazil. Sorry? I don't know about Brazil. Eu não sei no Brasil. Come on. Vamos lá. India, women talk too much. Na Índia, as mulheres conversam muito. So the husbands, Então, os esposos, they try to run away. eles tentam correr. Early in the morning. Cedinho. Whether you prepare breakfast or not, I will run away. Não importa se você preparou o café da manhã, eu vou fugir. Because the wife Porque a keep esposa, on talking. porque as esposas conversam muito. So the husband run. Então o esposo foge. Bye bye, honey. Tchau, tchau, amor. I'm going for work. Eu vou pro trabalho. And he comes late. Ele chega tarde ao trabalho.
though the work is finished by 5 p.m., Ah, não, desculpa, ele chega tarde a casa. Não importa se o trabalho terminou às 5 horas da tarde, he comes to house by 10 p.m. ele chega na sua casa 10 horas da noite. He spends the time in park, and in hotels, and in restaurants. Ele passa a noite inteira em restaurante, em hotéis, mas When ele he- não volta para casa. When he comes back, E quando ele chega, honey, oi amor, I'm tired. estou cansado, Please leave me. me deixa um pouquinho, Let me go to bed. deixa eu ir para a cama. The women talk too much. As mulheres conversam muito. They don't want to hear from the wife. Os homens não querem ouvir as suas esposas. When you go to work, Quando você vai ao trabalho, you can hear from the boss. você chega e você vai ouvir o seu chefe. You need to hear from your supervisor. Você precisa ouvir do seu supervisor. You must hear from your colleagues. Você vai ouvir dos seus colegas. Sometimes Algumas vezes, you switch on the television. você liga a televisão, You hear some news. você ouve as notícias, o jornal. Everything is bad news. Tudo é notícia ruim. No good news from man. Não tem notícia boa dos homens. No good news from man. Não tem boas notícias dos homens. The first thing you need to hear from man. A primeira coisa que você vai ouvir é do homem. Man hear from another man. Homens ouvem de outros homens. You know, in some nations, they want to hear good news from the politicians. Já em algumas nações, as pessoas querem ouvir boas notícias dos seus políticos. But the politicians, they never share good news. Mas os políticos nunca dão boas notícias. The next day, No dia seguinte, the petrol price hike, o preço da gasolina sobe. the diesel price hike, O preço do diesel sobe. the gas price hike, O preço do gás sobe. the rice price hike. O preço do arroz sobe. It's all bad news. É só notícias ruins. Oh no. Ah, não. That's bad. Isso é ruim. Our ears are hearing bad news every day. Nossos ouvidos estão ouvindo coisas ruins o tempo todo. Like yesterday, there was a strong earthquake in Morocco. Por exemplo, ontem houve um terremoto muito forte no Marrocos. Hundreds of people died. Centenas de pessoas morreram. Everywhere in the world, it's bad Em news. todos os lugares do mundo só tem notícias ruins. You need to pray for India. Você precisa orar pela Índia. I'm hearing bad news from India. Eu estou ouvindo notícias ruins desde a Índia. Our prime minister, he is trying to change the name of India. Nosso primeiro-ministro ele está tentando mudar o nome da Índia. From India, he want to change to Bharat. Ele quer mudar o nome da Índia para Borat. We don't like that. Nós não gostamos disso. It's all bad news everywhere. Só tem notícias ruins em todo lugar. So never expect good news from man. Então nunca espere boas notícias dos homens. Man always brings bad news. Os homens sempre vão trazer notícias ruins. No good news. Não vai ter notícias boas. When you go to bank, Quando você for ao banco get a loan, pedir um préstamo, you have to pay interest. você tem que pagar os juros. That's not a good news. Isso não é boas That's notícias. bad news. Isso é notícia ruim. Everywhere, anywhere is bad news. Todo lugar que você for só tem notícias ruins. This is number one. Isso é número 1. Number two, Número 2. you can hear from the devil. Você pode ouvir do diabo. Do you know the devil speaks to each and everyone? Você sabia que o diabo fala a cada um de vocês? You need to identify that. Você precisa identificar a voz do The diabo. devil try to entice you. O diabo vai tentar te seduzir. The devil try to cheat you. O diabo vai te trair. The devil is a bad person. O diabo é ruim. He cheated our forefather Adam and Eve in the Garden of Eden. Ele mentiu para os nossos pais, Adão e Eva, lá no The devil- jardim. The devil always try to communicate with us. O diabo ele sempre vai tentar se comunicar conosco. Have you heard some people going for suicide? Você já ouviu de pessoas que tentam cometer suicídio? The devil speak to them. O diabo está falando com You eles. don't have a bright future. Você não tem um futuro bom. Someday you're
going to die. Algum dia você vai morrer. You're not good in education. Você não tem uma boa educação. You're not going to get a good job. Você não vai ter um trabalho bom. You're not going to learn. Você não vai aprender. You're not going to earn. Você não vai ter dinheiro. Your future is going to be dark. O seu futuro é escuro. You don't going to have a good girlfriend. Você não vai ter uma namorada You're boa. not going to get a good boyfriend. Você não vai ter um namorado bom. You're not going to get wedding. Você não vai estar pronto. You're not going to get a child. Você não vai ter criança. You're not going to get a good job. Você não vai ter um bom You're trabalho. not going to get a good car. Você não vai ter um bom carro. You're not going to get a good house. Você não vai ter uma casa The boa. devil try to entice you. O diabo, ele tenta mentir para So você. what can I do? Então, o que podemos fazer? Better you kill yourself. É melhor nos matar. That's how the people go to the suicide. É assim que as pessoas chegam a cometer suicídio. The devil tried to communicate with you. O diabo, ele tenta se comunicar contigo. Never give room for the devil. Nunca dê espaço ao diabo. Altogether, he's a bad person. Ele é uma pessoa ruim completamente. Sometimes Algumas vezes, the devil will speak to Christians. o diabo vai falar com os cristãos. Hello, Maria. Oi, Maria. Don't go and greet that person. Não fale oi para aquela pessoa. He's not good. Ele não é uma boa pessoa. So he sows the seed of hate. E o diabo, ele vai semear a semente de ódio. Jesus gives love, Jesus dá amor, but the devil teaches hate. mas o diabo, ele nos ensina a odiar. I don't love you. Eu não te amo. The devil teaches to hate. O diabo nos ensina a odiar. You know, sometimes we speak lies. Sabe, algumas vezes nós mentimos. Why? Por quê? The devil say, O diabo disse, it's no wrong to speak a lie. não é errado falar uma mentirinha. You can speak a lie now, Você pode mentir agora, then you can go for asking forgiveness to e Jesus. depois você vai e pede perdão para Jesus. You see how easy it is? Sabe como que é fácil? Você vê como que é fácil? So the Christians, they begin speaking lies. Então os cristãos começam a mentir. The wife speak lie to the husband. A esposa mente ao esposo. The husband speak lies to the wife. O esposo mente para a esposa. The children speak lies to the parents. Os filhos mentem aos pais. The parents speak lies to the children. Os pais mentem às crianças. Because Por quê? you are hearing something from the devil. É porque você está ouvindo algo do diabo. Oh, it's a small lie. É uma mentira pequena. There's nothing wrong in Não tem it. nada errado com The isso. blood of Jesus will wash away your sin. O sangue de Jesus vai limpar os nossos So you pecados. speak lie. Então você mente. The devil will allow you to speak small lie in the beginning. O diabo, ele vai permitir que você minta com coisas pequenas. When the days No goes começo. by, when the days goes by, Mas depois que o tempo passa, the small lie will become a big lie. a mentira pequena se torna em uma mentira grande. Because you hear from the devil. Porque você vai ouvir do diabo. There was one person called Judas Iscariot. Houve uma pessoa, Judas Iscariote. He was all along the 3.5 years with Jesus. Ele esteve 3 anos e meio junto com Jesus. Though he was with Jesus, the devil came inside of the Judas. E mesmo que ele estava com Jesus, o diabo entrou em Judas. We all know what he did. E nós todos sabemos o que ele fez. He did not have a good ending. Ele não teve um bom final. He did not have a good future. Ele não teve um bom futuro. Church, Igreja, never hear from the devil. nunca ouça do diabo. God said, Deus disse, read the Bible. leia a palavra. But the devil said,
Mas o diabo vai dizer: Oh, you came from the work, ah, você acaba de chegar do trabalho, you are você tired. está cansado, It doesn't matter big for God. Deus não vai se importar. Tomorrow morning you can read the Bible. Amanhã de manhã você pode ler. Now you can go to the bed. Vai para a cama. The devil will talk to you. O diabo vai falar contigo. You came from the work, Você acaba de chegar do trabalho, you are tired, você está cansado, no need to pray. não precisa orar. Just say, Jesus, thank you, and then you go for bed. Só fala, Jesus, obrigado, e vai para a cama. Maybe tomorrow morning you can pray a long prayer. Amanhã cedo você pode fazer uma oração mais larga. The devil tried to communicate with you. O diabo ele vai tentar se comunicar contigo. Do you know why a lot of members they're not coming to the church? Sabe por que tem muitos membros que não vêm para a igreja? They are still staying in their home. Eles ainda estão nas suas casas. Do you know why? Sabe por quê? Yesterday night they have a big party. Ontem, na noite anterior eles tiveram uma festa grande. It's nothing wrong in going to your party. Não tem nada errado ir a uma festa. But the Sunday morning you have to be in the church. Mas no domingo de manhã você precisa estar na The igreja. devil tell you, O diabo vai te dizer: maybe you can go next week. ah, semana que vem você pode ir. Never give room for the devil. Nunca dê espaço ao diabo. The third and the final thing. E a terceira e última coisa. You know, how many of you know that God still speaks? Quantos de vocês sabem que Deus ainda fala? All we need to do is hear from God. A única coisa que precisamos fazer é ouvir. Son, Filho, get up in the morning. acorda de manhã. Read my Bible first. Leia a minha palavra primeiro. Pray. Ore. Go to the church. Vá à igreja. Never go to the church empty-handed. Não vá para a igreja com as mãos vazias. Pay your tithes and offerings. Dê os seus dízimos e ofertas. Stand with your pastor. Fique com seu pastor. Do ministry with your pastor. Faça ministério com seu pastor. I have called you with a purpose. Eu te chamei com um propósito. I have a bright future for you. Eu tenho um futuro brilhante para você. You are my testimony. Você é o meu testemunho. Gather your family. Junte a sua família. Pray with your family. Ore com sua família. Never speak lie. Nunca minta. Never go in wrong ways. Nunca vá pelos caminhos errados. Always try to be good. Sempre tente ser bom. Be a disciplined person. Seja uma pessoa disciplinada. Never hate anyone. Não odeie ninguém. Never abuse anyone. Nunca abuse de ninguém. Don't hurt anyone. Não machuque ninguém. Don't hurt anyone's feelings. Não machuque os sentimentos das outras pessoas. Jesus said, Jesus disse: come alone venha sozinho to the secret place. ao lugar secreto. You can sit and pray. Você pode se sentar e orar. I want to communicate with you. Eu quero me comunicar com você. Can you hear Você pode ouvir? God say, Deus fala: I will make you as a head, eu te porei por cabeça, not the tail. você não vai ser o rabo. Cauda. You will come up. Você vai subir. I'm not going to pull you down. Eu não vou te puxar para baixo. You and your generation are going to be blessed. A sua geração vai ser abençoada. The blessings of Abraham is going to come down in your life. As bênçãos de Abraão vão vir sobre a sua vida. Look how beautiful our God is. Olha que lindo é o nosso Deus. Which one is good? Qual é bom? Man? Homem? Devil? Diabo God. ou Deus? Which one is good? Qual é melhor? Which one is good? Qual é melhor? God. Deus. From today, Desde hoje, please por favor, hear only from God, ouça apenas de Deus. not from man, Não ouça dos homens. not from the devil, Não ouça do diabo. only from God.
apenas de Deus. Turn to your neighbor Vire para o seu vizinho and say, e diga: hear ouça, only from God. ouça apenas de Deus. May the Lord bless you with this sermon. Que o Senhor te abençoe com esse sermão. You like this sermon? Você gostou do sermão?